Fala moçada, beleza? Aqui é o Felipe Lorenzo, eu sou um dos radiologistas aqui, professor da Medway, e hoje a gente vai falar na dissecção aguda, que é o que vai cair onde? Na sua prova. Então essa é a imagem da sua prova. É um tema que cai bastante e quase sempre ele vai cobrar alguns temas bem básicos, que é a interpretação da imagem e o tratamento. Então, vamos passar desde a análise do caso clínico até finalizar com o nosso tratamento, tá bom? Vamos começar com esse caso clínico aqui. Era um homem de 65 anos, hipertenso, tabagista, todos esses aí fatores de risco, né, para dissecção aguda de aorta, que apresentou um quadro de dor torácica de forte intensidade com irradiação para dorso, associado a também assimetria dos pulsos. Pessoal, quando você fala de dor torácica na prova, na maioria das vezes, isso vai ser um infarto, ele vai te dar um eletro, ele vai pedir para você fazer a conduta de uma síndrome coronariana aguda. Mas quando ele começa a te dar outros elementos na história clínica, como irradiação para dorso e assimetria dos pulsos entre os membros, pode ser membro superior, pode ser membros inferiores, ele está querendo te apontar para a dissecção de aorta. Então, lembra disso. Dor de forte intensidade, irradiação para dorso e assimetria de pulsos, assimetria de PA, cuidado com a dissecção de aorta. E aí, geralmente ele vai te dar essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem é uma angiotomografia da aorta torácica. Por que é uma angiotomografia? Porque olha como é que o contraste está muito brilhante nas artérias, tanto na aorta quanto na artéria pulmonar. Então, os estudos de angiografia, ele é feito numa fase mais precoce após a injeção do meio de contraste, em que você vai ter maior concentração de contraste no interior dos vasos. Diferente, por exemplo, de uma fase portal, onde o contraste ele vai estar predominantemente nos órgãos parenquimatosos. Beleza? Então aqui é uma angiotomografia de aorta. E o que a gente consegue ver? Olha aqui, pessoal. Aqui é a aorta ascendente e a aorta descendente. Beleza? Quando você olha para dentro da aorta, perceba que tem uma linha no interior do lumen arterial. E que linha é essa? Essa é o nosso famoso flap médio intimal, pessoal. A dissecção ocorre quando o paciente, por algum motivo, seja por uma placa aterosclerótica, pode ser uma fissura na parede da aorta, ocorre uma formação de um falso lumen. Então, nessa área de fragilidade ali da aorta, cria-se uma ruptura da íntima e geralmente a média vai junto também. Fica um pouco a íntima e um pouquinho da camada média associado. Por isso que é um flap médio intimal. Então esse flap médio intimal ele descola e gera um novo lumen. E esse novo lumen é o que gera a dissecção de aorta, tá bom? Então, quando a gente pensa em dissecção de aorta, a gente sempre tem que pensar qual que é o diagnóstico, né? Qual que é a classificação dessa doença e qual que é o tratamento. Beleza. Diagnóstico. Vamos olhar aqui a imagem novamente. Isso aqui é um tórax, uma angiotomografia de aorta torácica e que o diagnóstico é basicamente a gente conseguir identificar a presença do flap médio intimal. Tanto aqui acometendo a aorta ascendente quanto a aorta descendente. Isso aqui vai ser fundamental tanto para a classificação dessa doença quanto para o tratamento, beleza? Então, é uma dissecção que se estende desde a aorta ascendente para a aorta descendente, beleza? É tranquilo, pessoal. Olhou o flap médio intimal, viu uma linha dentro do lumen arterial, formando o que eu chamo aqui do sinal do proibido. É proibido vocês não olharem isso, é proibido vocês errarem isso na prova, tá bom? Então, olhou uma linha dentro da aorta, é um flap médio intimal, é uma dissecção aguda da aorta. Beleza? Então, é isso que a gente vai procurar na imagem. O flap médio intimal, a formação de dois lumens e o que eu chamo do sinal do proibido. Vocês não podem ir para a prova sem saber isso. Isso cai com frequência e é aparentemente bem tranquilo de ser identificado nas provas, porque nem sempre na vida é fácil de a gente conseguir identificar uma dissecção aguda de aorta. Mas na prova, geralmente vai ser aquela imagem de livro, aquela imagem mais tranquila de ser caracterizada, beleza? E lembrando aqui, qual que é a classificação desse caso? Pessoal, aqui, basicamente, a gente tem que pensar nas classificações tanto de Stanford quanto de Baker, mas na prática clínica, até mesmo nas provas, o que a gente tem visto é que o Stanford é o que manda.
A classificação de Stanford ela é mais simples e ela é mais objetiva, porque ela diferencia basicamente em dissecções que acometem a aorta ascendente ou aquelas que não acometem a aorta ascendente. Então, a Stanford A é a que acomete a aorta ascendente e a Stanford B é aquela que não acomete a aorta ascendente. Por que essa diferenciação é tão importante? Porque muda completamente a conduta e o prognóstico desse doente. Pacientes que têm dissecção Stanford A, eles têm um maior risco de tamponamento cardíaco, infarto agudo miocárdico, dissecção de coronárias, enfim, todo esse escopo de complicações torna a Stanford A uma conduta emergencial, é uma emergência cirúrgica. Esses pacientes vão se beneficiar muito da cirurgia, enquanto que o Stanford B pode inicialmente ser tratado apenas com tratamento clínico. Então, beleza. Então, Stanford A é aquele que pega a aorta ascendente e Stanford B é aquele que não acomete a aorta ascendente. E no nosso caso clínico, a gente viu lá, tinha acometimento tanto da aorta ascendente quanto a aorta descendente, então era um caso de um Stanford A, beleza? E o tratamento? O pilar do tratamento clínico é o quê? Controlar a frequência cardíaca, controlar a pressão arterial e fazer o controle da dor. Lembra, o paciente estava com muita dor. Então, tratar esses três componentes é fundamental para o atendimento desse paciente. E, geralmente a gente faz isso como? Com morfina para tratar a dor e com beta-bloqueador para você primeiro reduzir essa frequência cardíaca. Se for necessário, se a PA não cair consequentemente, você pode entrar com um antihipertensivo associado. Beleza? E o tratamento cirúrgico? Geralmente você faz o tratamento cirúrgico de emergência na Stanford A, pelo maior risco de complicação que a gente falou. Infarto agudo miocárdio, dissecção de coronárias, tamponamento cardíaco. E Stanford B, ele fica reservado para complicações, beleza? Então, para a prova de vocês, Stanford A, tratamento cirúrgico de emergência, Stanford B, tratamento clínico inicial, beleza? Era isso, pessoal. Viu a imagem de uma dissecção de aorta, viu o sinal do proibido? Cuidado, nunca esqueça de lembrar do tratamento que é controle de frequência, controle de PA e o controle da dor. Lembrando que Stanford A é cirúrgico e Stanford B inicialmente faz o tratamento clínico. Beleza? Um abraço, pessoal!